Vamos lá, pessoal, para a primeira questão, tá? Essa questão aí é uma questão que vai falar da Constituição Federal. Já escrevi ali em cima para vocês não esquecerem que quando a gente fala de Constituição Federal na área do magistério, são os artigos 205 ao 214, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O ensino, tracinho, vírgula, de matrícula, tracinho, vírgula, constituirá, tracinho, dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, nós temos aí as alternativas. Olhadinha aí no artigo 210, parágrafo 1º. Olha ele aqui. Artigo 210 vai falar aí dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né, de maneira a assegurar a formação básica comum, respeitando os valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa. Vou circular isso aqui, pessoal. Facultativa é porque o aluno faz se ele quiser. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, ela vai ser uma disciplina, ou seja, a escola pública deverá ofertar o ensino religioso, porém, a criança ela vai fazer se ela quiser. Muitas escolas, os pais assinam um termo autorizando o filho ou não a participar do ensino religioso, tá bom? Então, o ensino religioso que vai falar o artigo 210. Então, qual é a resposta certa? Resposta certa, letrinha B de bola. Vou até marcar um xizinho aqui. Letrinha B, que é o ensino religioso de matrícula facultativa e constituirá uma disciplina nos horários normais. Cuidado que tem banca que gosta de te enganar e colocar que vai ser opcional no contraturno. Não é no contraturno. Se o aluno estuda no horário da manhã, ele vai ter ensino religioso de manhã. Se ele estuda no horário da tarde, ele vai ter ensino religioso no horário da tarde. Tá bom, pessoal? Vamos agora para mais uma questão. De acordo com o artigo 32 da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O ensino fundamental, tracinho, com duração de, tracinho, anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos, tracinho, anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Letra A, obrigatório, 9 e 6. B, inicial, 9 e 5. C, obrigatório 9 e 5. D, obrigatório 8 e 5. E inicial 9 e 6. Lembrando que o artigo 32 vai falar do ensino fundamental. Ele vai falar que o ensino fundamental, ele tem duração de quantos anos, pessoal? Então, eu trouxe aqui o artigo 32 para nós podermos fazer essa questão, ó. O ensino fundamental obrigatório, então não tem essa de ser facultativo. A criança ela tem que fazer o ensino fundamental, seja na escola pública ou privada, ela tem que fazer, tem que estar matriculado. Com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos. Pessoal, é gratuito somente na escola pública. Na escola privada, o pai tem que pagar. O pai que não tem condições, coloca o filho na escola pública, que é gratuito. Iniciando-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Mediante, e lá o artigo, ele continua, tá bom? Mas o que interessa pra gente é só esse 32 mesmo, que vai falar aí. Ensino obrigatório com duração de 9 anos. Então, vamos dar uma olhadinha aí na questão. Alternativa correta, letrinha A. Obrigatório, 9 anos e 6 anos. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública a partir dos 6 anos. Aí aqui eu vou colocar uma colinha, que eu já até tinha colocado de lápis, mas eu achei melhor colocar a caneta, tá? Por causa da filmagem aqui. Então, vamos lá, pessoal. De 0 a 5 anos é educação infantil. Primeira, vou até botar aqui do ladinho, ó. Primeira etapa da educação básica. De 6
aos 14 anos, ensino fundamental, segunda etapa da educação básica. Lembrando que é a etapa mais longa, tá bom? E vou subir aqui a folha. 15 aos 17 anos, ensino médio, terceira etapa ou etapa final da educação básica, tá? Você precisa ter isso aí na sua mente, até para quando cair uma questão assim, você não acabar errando. Lembrando que, antigamente, o ensino fundamental, ele era de 8 anos. A educação infantil, ela ia de 0 a 6 anos. Pois fizeram essas modificações porque acharam melhor a criança iniciar o ensino fundamental aos 6 anos para ela ser alfabetizada no ensino fundamental, tá? Então, tiraram 1 ano da educação infantil e colocaram no ensino fundamental, tá bom? Tiraram 1 ano daqui, que era 6, colocaram esse 1 ano para o ensino fundamental. Então, por isso que ficou o ensino fundamental de 9 anos, tá bom, pessoal? Vamos agora aqui para uma questãozinha que eu trouxe, que é o artigo 54 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Esse artigo 54, ele cai muito. E quando a gente fala de ECA para concurso público do magistério, vocês devem ler os artigos do 1, né, do 1º ao 18, depois 53 ao 56, depois do 131 ao 140, tá? 53, 54, 56, eles caem muito nas provas. Então, vai ser muito comum você encontrar várias provas com os artigos 54, 53, o 1º, o 2º também costumam cair muito, tá bom? O 18 teve algumas alterações, então é legal que vocês deem uma lidinha. Então, vamos lá. Assinale as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta as corretas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, no artigo 54, aponta, entre outros, o que é dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente. Então, vamos ver aí o que a gente consegue entender sobre esse artigo 54, tá? 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à idade própria. Correto. O ECA, ele garante isso. A pessoa que não teve a oportunidade de estudar na época certa, ela volta depois e faz a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Correto. Progressiva extensão e obrigatoriedade e gratuidade do ensino superior. Pessoal, vou circular aqui, ó. O ensino superior, ele é obrigatório? Não. O que é obrigatório é o quê? É um ensino médio. Então, vamos circular aqui, vamos fazer até um xizinho. Você sabe que está o quê? Errado, tá? O ensino superior, ele é até gratuito nas escolas, nas instituições públicas, nas universidades públicas. Porém, ele não é obrigatório. A pessoa faz se quiser, tá? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede particular. A lei fala isso? Vamos circular aqui também, ó. A lei fala na rede regular de ensino, tá? No ensino regular, a criança, ela tem a sua matrícula ali preferencialmente, né? Aos portadores de deficiência. Então, muito cuidado com isso. É na rede regular de ensino, não é na rede particular, tá? A rede particular também vai estar oferecendo a vaga, mas o pai tem que ter dinheiro para poder pagar. Então, e mais uma pegadinha aqui que eu quero falar com vocês. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não alterou essa nomenclatura, portadores de deficiência. Então, o ECA ainda continua portadores de deficiência. A LDB já fez a alteração. Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, que é o artigo 58 da LDB. Depois vocês deem uma olhadinha no artigo 58, tá bom? Mas, lembrando que o ECA não fez a alteração e a LDB já fez, tá? Então, essa resposta está errada. Atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos, pessoal. Creche
E pré-escola é o quê? Tá até aqui de lápis, ó. De 0 a 5 anos. Então, essa resposta está o quê? Errada. Então, resposta certa, pessoal, é só a primeira. Então, qual é a assertiva aqui que nós iremos marcar? A letrinha E, apenas a 1 que está certa. Olha essa questãozinha. Assinale a alternativa incorreta. A lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação de duração decenal. Essa duração decenal, pessoal, duração de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes e objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam, entre outros, a... Então, vamos ver aí qual é a resposta certa. Mas, tá falando da Constituição Federal, tá? Implicitamente aqui. Então, nós temos que ter na nossa mente que aqui é o artigo 214 da Constituição, que vai falar aí de um Plano Nacional de Educação. Duração, pessoal, decenal é duração de 10 anos, tá? Então, para você aí não se esquecer. Estamos na vigência do Plano Nacional de Educação, que ele vai de 2014 a 2024, com duração de 10 anos. E esse Plano Nacional de Educação, pessoal, vou colocar aqui no cantinho, ó, 20 metas, tá? E dentro dessas 20 metas tem as suas estratégias. Então, a meta 1 vai falar da educação infantil, meta 2 vai falar do ensino fundamental, meta 3 do ensino médio e assim vai. E para cada meta tem a sua estratégia. Aí agora eu trouxe aqui para vocês o que fala a Constituição Federal sobre o artigo 214, ó. A lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, querem acabar com o analfabetismo, universalização do atendimento escolar, que todo mundo tenha o atendimento escolar, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho, promoção humanística e científica e tecnológica do país, estabelecimentos de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto, ou seja, vão fazer aí os investimentos na educação de acordo com o produto interno bruto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual seria a resposta, pessoal? Na verdade, ele quer a incorreta. Então, formação para a vida social tem? Não, né, pessoal? Lá fala o quê? Formação para o trabalho. Então, letra B. Vamos lá, pessoal. Qual seria a resposta certa? Letra A, erradicação do analfabetismo? Sim, tá certo. Formação para a vida social? Não, está errada, porque lá não fala isso. Melhoria da qualidade da educação? Sim, tá certa. Universalização do atendimento escolar? Também está certa. E promoção humanística e científica e tecnológica do país? Também está certa. Então, resposta errada, que aqui no caso vai ser a resposta certa, que é o que está pedindo, a incorreta, vai ser a assertiva de letra B, tá? B de bola, porque lá, vamos olhar mais uma vez, porque lá vai falar de formação para o trabalho e não para a vida social. Lembrando que é a letra da lei, tá, pessoal? E lembrando também aqui, ó, que aqui não fala do artigo 214, mas a gente sabe que está falando dele, tá bom? Por isso que é importante você ficar atento aqui no meu canal, que eu vou estar sempre te dando dicas aí para você acertar nas provas, tá bom?